Hoje nós vamos tratar de um assunto muito comum, principalmente para quem está buscando um assunto dentro da área de carreira, que é a nossa mentoria do Aquarela do Ser Sistêmico. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito comum, que são os profissionais que sempre trabalharam com registro em carteira, ou seja, as pessoas que sempre atuaram com CLT. E nós vamos trazer um caso que é muito comum, que você atende, né, o seu público, assim como eu atendo na assessoria, na área de RH também. A não permissão em atuar e empreender o seu próprio caminho, né? Sendo que a pessoa tem a formação, mas não se sente livre para trabalhar de forma independente. O que falar sobre essa questão, Anadir? Então, essas pessoas provavelmente têm uma história de vida familiar muito focada a uma estabilidade, a certeza do financeiro no final do mês. E são pessoas que têm um padrão ou um pacto de lealdade com a sua família. Ou Elas não seja, são não pode permitidas. mudar. Exato, elas não têm a autorização para fazer essa mudança, para ser diferente da sua família. E como uma forma de pertencimento, ela sempre vai se manter leal a esse padrão de funcionamento, o modo de pensar e buscando a manutenção desse trabalho, ou seja, nesse emprego fixo que muitas vezes angustia e não permite alçar novos voos, inclusive poder prosperar de uma forma mais ampla, e a pessoa não se permite. E é E eu acho comum, que né, pior, Nadir? eu acho que até pior, ela passa a não ter permissão de utilização dos seus próprios recursos. Então ela se torna uma pessoa infeliz ou não se sente muito ok no dia a dia de trabalho dela. Assim como nós atendemos um caso preservando a identidade desse profissional que tem a descendência libanesa, que viveu e vive essa situação. É um profissional que tem uma formação que poderia também trabalhar paralelamente como um empreendedor dentro da sua área, mas não se permitia atuar fora, né? Nas horas que realmente ele podia. Por quê? A pessoa tendo emprego fixo de 6 horas, mas ao mesmo tempo ela teria um tempo para se dedicar gradativamente à sua profissão, que permite esse transitar como um profissional liberal, mas não se permitia por quê? O que nós percebemos nesse caso, quando essa questão da cultura está presente na vida desse profissional. Vamos falar um pouquinho, Anadir, sobre esse case, que é uma dificuldade em muitos profissionais. Então, o que fazer com essa situação? Na realidade, assim, esse medo ou esse pacto de lealdade com a família de origem, ou esses valores herdados dessa família que já tem uma cultura, poderia libertá-los, mas eles não se sentem com permissão para ser lançado e para buscar novos espaços. Então, precisa aí todo um trabalho de reconhecimento desses valores da origem, ou seja, A da origem. ancestralidade, para poder se permitir a se lançar em paralelo, porque não necessariamente tem que largar o emprego que garante, que seria a identidade familiar. Então, permanecer nesse valor de lealdade familiar, mas se possibilitar ou se permitir a lançar outros voos, né? A conquistar outros espaços. E o nosso trabalho faz muito esse resgate, esse ressignificado, não com a quebra de valores familiares, mas a aceitação e a adequação do valor familiar para esse momento atual que a pessoa está vivendo. Exatamente. Eu digo de carteirinha, tá, Nadir? Você sabe, me acompanha há muitos anos, né? E como esses fatores, culturalmente falando, interferem, né? É como se a gente tivesse o dever a cumprir,
mantendo-se leal à nossa cultura, por exemplo, a cultura oriental, que não é diferente desse nosso aluno, essa preservação dessa tradição, mesmo ele sabendo que tem a facilidade, a habilidade, inclusive comercial, de vender o seu serviço ou até seus produtos, ele se preservava naquela função que mantinha ele mais seguro, mas ele tinha outras habilidades que ele precisava olhar, que já está na sua vertente, que ele já herdou, né, da sua própria família. Exato, é que na realidade isso que você está falando, Marisa, dá identidade para a pessoa. Então a pessoa, ela tem esse pacto de lealdade porque ela cria identidade com a família. E aí precisa flexibilizar ou ressignificar que mudar o trabalho não significa não pertencer a essa família. E inconscientemente todo esse movimento é de medo de perder a identidade ou de não pertencer mais a essa família. Então precisamos nos libertar disso. Compreender é muito simples, né? A pessoa já traz essa compreensão no seu campo, mas o difícil é a pessoa se permitir a essa nova caminhada, porque envolve fatores emocionais, área de crença, e são questões que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas ressignificarem, como você acaba de falar, né? Sozinha a pessoa encontra dificuldade. Exato. Então, o nosso trabalho vai permitir essa caminhada de uma forma mais livre, onde a pessoa se reconecta não só com as suas origens, com as suas habilidades, as experiências que ela já herdou, e principalmente colocar o seu desejo, o seu sonho em ação. Acho que isso é bem importante. O nosso trabalho vai permeando e caminhando por todas essas áreas e possibilitando esse olhar, mesmo que às vezes dolorido, mas poder olhar e poder se permitir. Muito bem, o nosso recadinho para hoje era isso. Era isso. E na próxima live a gente entra com outro case, ok? Ok, Muito obrigada, Nadir. até a próxima. Até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.